del neoliberalismo. Lo rechazamos por ser la antítesis de nuestra propia doctrina, solo trajo a nuestros pueblos más pobreza, más injusticia social, más autoritarismo político. Esto es básicamente lo que configura la definición a nivel programático, que naturalmente no tenemos tiempo de exponerla. Otro aspecto relevante es el acuerdo organizativo del Frente Amplio, que ha pautado la naturaleza, yo diría, bastante inédita, y que ha sido una síntesis equilibrada en lo que nosotros definimos entre que tiene una síntesis creativa entre ser una coalición y ser un movimiento. Es una coalición de fuerzas políticas donde expresamente el acuerdo político establece las reglas de este acuerdo, un acuerdo donde establece mandato imperativo, un acuerdo donde establece reglas de convivencia democrática, donde cada uno tiene derecho a exponer su perfil en la opinión pública en un sano esfuerzo para no lesionar y no generar planteamientos que sean directamente agresivos a cualquiera de los integrantes del Frente Amplio o al propio Frente Amplio, norma de disciplina común y una ética del compromiso y de la tarea militante despojada de cualquier privilegio que pueda significar el uso de la actividad política como provecho personal. El esquema organizativo sintetiza lo que es el acuerdo político de las fuerzas políticas que integran la dirección política y son las fuerzas constitutivas del Frente Amplio. Y esto es lo que le da el carácter de coalición, coalición que con los relevos y las variaciones y reagrupamientos que ha tenido, tiene vigencia hasta el día de hoy, pero también es movimiento político y desarrolla una mística frente amplista, una mística que abarca a todos los integrantes del Frente Amplio y que tiene elementos referenciales en lo personal, como son las figuras conductoras del Frente Amplio, en un proceso que el general Seregni, líder histórico del Frente desde el mismo momento de 1971 y hasta el presente, y el doctor Crotogini, que también durante todas esas circunstancias, incluso en los 10 años de la dictadura, ejercieron la conducción del Frente Amplio y que se retiró por razones de edad, de su nombre ya de edad avanzada, aunque gracias a Dios perfectamente en condiciones de salud para poder trabajar, pero no la tarea concreta de dirigir una fuerza política muy vital como es la del Frente Amplio, como es el doctor Crotogini, es rector de la Universidad de la República y que, como digo, los dos comenzaron su actividad y que ha dado lugar, sin personalismos y sin falsos caudillismos, al surgimiento de figuras jóvenes como la son la de el candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones del 89, como es el contador Danilo Astori, y lo que es el que fue candidato y hoy actual intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez, y por supuesto un montón de liderazgos más a nivel sectorial, pero estos liderazgos son los que encarnan la expresión del Frente Amplismo, que a su vez tiene el desarrollo a nivel organizativo, tiene desarrollo a nivel de la Dirección Nacional del Frente Amplio, que es su mesa política que se reúne semanalmente y en el cual se resuelve por consenso y que ejerce la dirección real cotidiana del Frente Amplio. Lo que son sus comisiones accesorias y con organización internacional, programa, finanzas, etcétera, etcétera, integradas por representantes de esta síntesis frente amplista y de todas las fuerzas que lo integran y también, como después me voy a referir, de los representantes de base. Un plenario nacional y un congreso que se ha reunido hasta el presente en 2 ocasiones y que seguramente en el correr del año se reunirá en tercer término. Y tiene la experiencia frente amplista un elemento muy importante, que es la experiencia de los comités de base, fermento en la base de la unidad popular. Ahí es donde se encuentran representantes y militantes de los diversos sectores políticos que lo integran, pero también se integran aquellos que sin pertenecer a ningún sector político pertenecen al Frente Amplio, adhieren al documento programático, adhieren a la declaración constitutiva, adhieren a sus declaraciones y adhieren a su vivencia política como un elemento aglutinador y como elemento referencial más que suficiente, por lo menos para la etapa política que estamos transitando. Estos son básicamente las etapas del año 73, el Frente Amplio toma la causa popular, estábamos en las antesalas de la dictadura. En el Parlamento, en la lucha social, se da una durísima confrontación que lleva a que, bueno, tengamos la dictadura que tuvimos que sufrir. Y se inicia la segunda etapa, 1973 a 1984, cuyo objetivo, entre muchos otros, tuvo aniquilar, borrar de la escena política el movimiento popular a nivel del movimiento sindical, movimiento estudiantil también, pero también a nivel político al Frente Amplio. Estuvo proscripto, borrado. Y acá están de nuevo la capacidad del Frente Amplio de sobreponerse a la adversidad donde tuvimos miles, no constituye esto un motivo
de exaltación, pero sí constituye un testimonio de los miles de presos políticos, de los miles de torturados, de los miles algunos desaparecidos, como el caso de Elena Quintero, actualmente ventilándose a primer nivel en la lucha política sobre los derechos humanos que en estos días mismos estamos dando en Uruguay, y también lo que fue el exilio. Un exilio que trabajó unitariamente. En más de 30 países se constituyeron comité del Frente Amplio que trabajaron y coordinaron su actividad. En el exilio, en la cárcel y en la clandestinidad, el Frente Amplio mantuvo una conducción única. Y este es un elemento, más allá de diferencias de orden táctico que las tuvimos dificultades, pero una conducción en manos de un lúcido conductor. Yo voy a ver si tengo la posibilidad de distribuirles a ustedes copias de lo que son las cartas que desde la prisión envía el general Sereñi. No me he referido a la personalidad del general Sereñi, un militar que accede a los más altos cargos en la jefatura militar y que por discrepancias con un proceso autoritario en gérmenes dentro de las Fuerzas Armadas se retira como un militar constitucionalista y sin haber tenido nunca militancia política y sí una afinidad con el vallismo, una de las tendencias del Partido Colorado, se incorpora a la lucha política y la ha desarrollado permanentemente. El 9 de julio, uno de los elementos, una de las fechas claves en la historia política uruguaya, donde una multitudinaria manifestación en el marco de la huelga general, que dura 15 días, enfrenta y mella, no derrota a la dictadura, pero la mella. La dictadura entró a tener que sobrevivir contra la opinión multitudinaria de los uruguayos, que no tuvo ningún respaldo político de ningún partido político, solo pequeños grupos prácticamente despreciables de los dos partidos tradicionales. Esta lucha, el compañero Sereñi el 9 de julio del 73 es preso, está hasta el año 74, en el año 74 lo liberan para que se vaya del país, con todo el respeto a los que tuvieron que exilar, porque las condiciones de exilar son muy difíciles y ahí a veces no hay opción, las circunstancias, pero el general Sereñi sintió que su lucha estaba dentro del país, se mantuvo en el país, en el año 74 lo vuelven a tomar prisionero, lo tienen hasta el año 84, en condiciones en el momento donde lo degradan y además lo torturan de una manera bastante salvaje y sobre todo lo violan en lo que es su personalidad, que él hoy reafirma con pleno vigor de militar, constitucionalista y legalista uruguayo. Las cartas estas que hacía referencia son la estrategia política desde la cárcel que dirige y conduce al Frente Amplio, porque hay una conducción clandestina que es conducida por el doctor Crotogini, conectada con el exilio en el exterior, que ejerce la dirección. Y decía, tuvimos ahí primero que resistir como podíamos, porque la verdad que la avalancha dictatorial fue tremenda y la persecución contra el Frente Amplio por el solo hecho de haber sido frente amplista, sin haber tenido absolutamente ninguna acción clandestina, marcó y signó la situación de miles de uruguayos o de familias de miles de uruguayos. Tiene en el año 80 el plebiscito que lo hace la dictadura para legitimarse y que el pueblo que no había tenido la posibilidad de expresarse le dice que no. Y tiene una instancia como la del año 82 porque no solo han sido éxitos, también hemos tenido dificultades, hemos tenido controversias. Señalaba una que quiero mencionarla, tuvimos alguna diferencia en el año 73 sobre la caracterización de lo que era el papel de las Fuerzas Armadas emergentes. Ahí fue un tema que hoy yo diría ha quedado en la historia, pero que también ahí está de alguna manera presente. En ese momento, compañeros, y ya tendría que ir redondeando la exposición, se produce una nueva etapa donde se da una presencia del Frente Amplio y una presencia de Frente Amplistas apoyando a los sectores tradicionales en un momento que estaba prescripto. Y tenemos la etapa del 84 donde hay una apertura, donde hay un proceso de apertura, donde también en una discusión que fue importante en el Frente Amplio, pero yo diría que la propia vida política la ha ido saldando, es lo que fue la apertura y lo que fue el papel que el Frente Amplio cumple en el momento de la transición, en lo que es el acuerdo que da al acuerdo con los militares, el acuerdo, lo que se llamó el acuerdo del Club Naval, acuerdo que si no se hubiera realizado, seguramente esa es una conceptualización y en esto acepto que dentro del propio Frente Amplio en aquel momento, y pueden hoy todavía verla, teorías de que entendían que, o teorías, digo, análisis ciertos, serios, de que consideraban de que las Fuerzas Armadas hubieran podido ser derrotadas unilateralmente. Se entendió el camino menos cruento para desarrollar un proceso de apertura que además tuvo el papel de legitimación. Ahí tenemos la segunda instancia electoral, la primera habíamos logrado en 1971 el 18%, en el año 84 llegamos al 21% y ahí entramos a transitar ya el periodo de legalidad, el periodo de vida democrática, donde el Frente Amplio, por el rol que cumplió en la apertura democrática, aparece la fuerza política que había sido procurado estigmatizarla y hacerlo desaparecer, se legitima
y junto con el Partido Colorado, el partido que ejerció el gobierno, no así el Partido Nacional, que se niega al acuerdo fruto de la prisión de su líder máximo, legitima la salida política y en definitiva eso también lo legitima el Frente Amplio como una fuerza protagónica, llevado a ocupar nuevos espacios. En 3 meses que tuvimos de campaña electoral pasamos al 21% y hemos seguido trabajando conjuntamente. El periodo 89 tiene 2 elementos fundamentales, lo que fue la situación compleja de ruptura que se produce unos meses antes de las elecciones, donde se margina el PDC y el PGP, el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano, aunque de los 2 sectores quedan importantes grupos que se constituyen en lo que se llama Artiguismo y Unidad y lo que se llama el Movimiento 20 de Mayo, que con personas que integraron esos movimientos hoy participan activamente en el Frente Amplio. Ahí está todo un proceso que habría elementos, la ruptura sería una cosa muy larga. Lo cierto es que en términos electorales desde el año 84 la ruptura configura la mitad del Frente Amplio y en una ruptura que se produce en la última etapa en el mes de julio, y las elecciones las tuvimos en noviembre del año 89, el Frente Amplio logra recuperar, aumentar esa ruptura que había tenido, pasa del 21 al 22%, no mucho, pero habiendo tenido la fractura del 20%, este grupo que se margina, que obtiene a su vez el 11%, con lo cual configura, este es un tema también abierto de discusión, no voy a ser yo el que voy a tratar de cerrarla en esta ocasión, sí el otro nuevo espacio que se configura de lo que se llama el nuevo espacio exactamente, constituido básicamente por el PGP de PDC, configura otra izquierda, son de izquierda, son de centro. Son fuerzas políticas que más allá del rótulo que les pongamos, en la vida política, que es lo que importa, hemos tenido mucho más coincidencias que discrepancias, y esta es una opinión absolutamente personal. En un proyecto de acumulación de fuerzas, sin duda, nos debe encontrar junto a ellos, porque más allá de las diferencias que tuvimos, no todas de ellas injustas, también tuvimos nosotros algunos errores que no podemos analizarlo ahora, es posible con ellos incorporarlo. Y si no es posible, a sus dirigencias, tal vez un poco dogmatizadas en una posición antifrentista, a sus bases, que todavía siguen en un alto porcentaje compartiendo las definiciones básicas en que nosotros tenemos. Y en el año 89, como digo, el Frente logra aumentar su bancada, tenemos el 22%, tenemos 7 senadores en 30, tenemos 22 diputados en 99, y obtenemos la Intendencia Municipal de Montevideo, primera vez en la historia política del Uruguay que una intendencia cualquiera de las 19 que tiene el país y la de Montevideo, que es más de la mitad del país, del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista de relaciones políticas, del punto de vista cultural, etcétera, etcétera, se obtiene y se accede a una fuerza política que no he podido caracterizarla, que lamentablemente hoy todavía es montevideana, que lamentablemente todavía es urbana, que lamentablemente todavía incorpora a la clase obrera más movilizada y que incorpora a la juventud, y no lamentablemente porque ténganse esto que es muy positivo, sino porque no hemos logrado todavía ir al interior del país y no hemos logrado algunos sectores sociales, por supuesto que no participan del proyecto conservador, pero que todavía no hemos desarrollado un discurso político y una movilización organizativa suficientemente apta para incorporarlo. Esto es, compañeros, lamentablemente quiero ajustarme a los 30 minutos que me señalaron, muy brevemente una síntesis de lo que es nuestra experiencia, que es nuestra. Si alguna de las cosas que hemos hecho pueden servir como referencias, como sin duda me han servido, nos han servido a todos la de otros países, bienvenidos sean, pero siempre hemos creído que es una experiencia nuestra, que responde a la realidad de nuestro país. No quiero terminar sin señalar un elemento que no es de menor importancia. En el año 89 se produce la incorporación formal, si bien los compañeros del MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ellos constituyeron e impulsaron un movimiento de masas que se incorporó al Frente Amplio en 1971, que se llamó el Movimiento 26 de Marzo, que también presentes en una delegación aquí. Se incorporan formalmente ambos movimientos, porque hay un problema que yo no voy a entrar porque no estoy en condiciones de caracterizarlo, pero hay una situación de 2 organizaciones distintas que se incorporan en 1989, con lo cual logra un objetivo que es también una propuesta del Frente Amplio de ser la unidad de todas las fuerzas de izquierda. Fuerzas de izquierda que cada una tiene su autonomía en un marco pluralista, democrático, participativo, sin hegemonías, pero que al mismo tiempo todos confluimos en un proyecto que unifica nuestra acción, que nos permite sumar fuerzas y en definitiva creer de que tenemos el futuro con nosotros y realmente ser la esperanza de liberación para las inmensas masas uruguayas, más comparados con los brasileños son grupitos, pero para nuestro país, nuestro pueblo y la reelección en un modelo político que, como digo, es nuestra experiencia, pero que si alguna de los elementos que lo constituyen sirven de referencia o de antecedente para otra experiencia, por lo menos con eso ya me voy tranquilo de haber cumplido con las razones de esta exposición.
Quien acaba de hacer esta exposición tan interesante, tan rica, es el compañero Carlos Baraybar, secretario político del presidente del Frente Amplio del Uruguay, General Seregni. El compañero Gucci Ken, vicepresidente del Partido de los Trabajadores. Inicialmente, eu queria informar os companheiros, em particular os do Peru, que eu não tenho nada a ver com Fujimori. Companheiros, esse breve relato que eu vou fazer sobre o PT certamente merece um desconto, porque eu sempre vi o PT como uma grande epopeia. E falar de si próprio, às vezes, nós deixamos de lado um pouco a modéstia, de maneira que peço esse desconto. O PT é um partido anticonvencional, não só no estilo de construção partidária, mas também no estilo dos seus dirigentes. E me vem à memória um grande debate na televisão, em 1982, quando Lula era candidato a governador do estado de São Paulo, e juntamente com vários candidatos, o repórter pergunta ao Lula: Lula, você é socialista, comunista ou capitalista? Ele disse: eu sou torneiro mecânico. Certamente para os formalistas essa resposta não ajudou em nada, mas naquele momento Lula queria mostrar à sociedade a afirmação do nosso partido como um partido de classe, porque naquela ocasião a burguesia fazia uma campanha para descaracterizar o PT e dizia que o PT era um partido de macacão. Não sei se esse termo é compreendido pelos companheiros. Macacão é a indumentária, a roupa que é utilizada pelos operários em metalúrgica. E Lula se contrapõe àquele preconceito, afirmando que nós somos um partido de operário. E é assim a evolução do nosso partido. Portanto, um partido, creio que foge à regra da tradição dos partidos de esquerda. Para compreender como nasceu o nosso partido, eu volto um pouco, uma década anterior, onde em 64, como todos vocês sabem, houve um golpe militar. O governo depois, o presidente João Goulart, interviu no Congresso Nacional, fechou os sindicatos, prendeu vários líderes, e nesse quadro, até mais ou menos 70 e poucas ações apresenta a classe trabalhadora em termos de rebeldia. Nós tivemos naquele período apenas 2 greves em 2 cidades. Mas em 70, também se manifesta, por parte da esquerda, ações armadas e que, como contrapartida, vem uma repressão militar violenta. Se assassina muitos companheiros, prisão em grande escala, tortura, e nós vivemos então um período negro. Mas nessa década já de 70, se esboçam alguns movimentos pequenos, mas serão fundamentais na construção do nosso partido. A Igreja Católica inicia o movimento no campo. Entidades da sociedade civil começam a denunciar os crimes da ditadura. Jornais alternativos se apresentam, alguns até meio clandestino. E em 77, eclode um grande movimento sindical, a partir dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Mas é preciso entender que, nesse período, os sindicatos do Brasil, na sua quase totalidade, estavam em mãos de homens do governo, porque o governo tinha a faculdade de intervir nos sindicatos. Mas esse movimento que Lula detona no ABC, ele é tão forte, consegue dividir a sociedade em 2 polos antagônicos.
É um movimento concentrado no ABC, mas depois de 15 anos de ditadura, de silêncio forçado, reunir 100 mil operários num campo de futebol é algo que sacode o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro se movimenta em gestos de solidariedade a esse movimento grevista localizado no ABC, mas que logo depois se desdobra em escala nacional. Nós temos quase que 3 anos de greves sucessivas do Brasil inteiro. E é em meio a essa turbulência que nasce o PT. Não é à toa que a burguesia procura caracterizar o PT como greve. Greve no Brasil é sinônimo de PT, que para nós nos honra. Mas às vezes a burguesia faz campanhas violentas, como foi o caso do ano passado, por ocasião da campanha eleitoral, em março, quando Lula estava junto com Brizola, como os 2 maiores candidatos, se desencadeia no Brasil uma grande campanha antigrevista. É uma tentativa de nos vincular a esse movimento para atemorizar a sociedade. A criação do nosso partido, ela se dá basicamente a partir de 3 grandes vertentes. Primeiro, uma vertente de sindicalistas combativos, que não tinham experiência partidária anterior, tampouco formação política partidária. Uma outra vertente são os setores militantes da Igreja Católica, que era o setor que atuava no campo, no setor rural, nas favelas, nas periferias, nos bairros das grandes cidades. E a terceira vertente são os grupos organizados clandestinos de tipo marxista-leninista, que juntamente com outras lideranças marxistas que foram dissidentes de organizações, lideranças de movimentos sociais, de negros, mulheres, conformam esta terceira vertente. Como vocês veem, o nosso partido, portanto, na origem, tem uma conformação bastante diferente dos partidos tradicionais. No início, a nossa plataforma política, ainda que indicasse alguns embriões de estratégia política, no fundo, era um projeto extremamente pequeno, mais tático e conjuntural. Não tinha, diria, uma filosofia oficial própria, em que pese o marxismo ser um instrumental utilizado pelo nosso partido, o nosso partido não tem o marxismo como filosofia partidária. Ela é plural. E, de certa maneira, isso reflete a composição da militância do partido, mas também a própria composição social do nosso partido. A base social, no início, eram trabalhadores urbanos e classe média. Mas no desenvolvimento do partido, nós incorporamos setores de serviço, professores, professor universitário, professor primário, bancários, juventude, mulheres, amplos setores da área da produção, o que dá uma composição social bastante heterogênea. De certa maneira, eu poderia afirmar que no PT nós temos a correspondência da realidade. Ou seja, o PT engloba quase todas as tendências que existem na sociedade em termos de setor explorado. Mais recentemente, nós estamos organizando micro e pequenos empresários. É um setor pequeno, mas é uma inovação do nosso partido. A imagem que o PT conseguiu, com tudo isso, criar uma cultura petista. Muitas vezes, a burguesia tenta caricaturar. Mas eu diria que, nessa cultura petista, alguns valores estão presentes. O petista é o do contra, é o anticonvencional, é um radical, é um honesto, é um crítico. E, de certa maneira, traz problema também. Né? Tem o seu lado positivo, mas traz problema. Mas eu entendo que essa cultura petista, que existe arraigada em milhares de militantes, expressa a força que o PT conseguiu nesses 10 anos de experiência. Porque não é fácil, numa sociedade complexa, se criar culturas. E acho que o PT consegue isso.
Uma outra característica do nosso partido é a pluralidade em termos de tendências políticas. Como eu disse, o nosso partido não é um partido marxista, mas convive conosco, convive dentro do partido, várias organizações marxistas-leninistas, e que nem sempre dá uma convivência pacífica, seria até antinatural. Não é? E na evolução do nosso partido, nós, ao entender que as tendências é parte constitutiva do nosso partido, o nosso partido evolui no sentido de regulamentar o direito de tendência. E nesse congresso que nós tivemos este ano, faz um mês, nós aprovamos um texto que regulamenta as tendências. As tendências, evidentemente, para se registrar como tendência, existem algumas condições. Uma tendência é assim considerada quando ela assume o nosso partido como um partido estratégico. Uma tendência é registrada e aceita quando ela assume o socialismo e quando assume as leis comuns, ou seja, as normas democráticas de funcionamento. Para chegar a esse ponto, é preciso dizer que foi muito difícil. Inclusive, neste ano, ao regulamentar as várias tendências, nós tivemos que não conceder o registro de tendência para algumas organizações. Algumas que são clandestinas ainda dentro do PT. Outras porque não se adaptam às normas comuns. Mas eu creio que essa maneira como o PT atua, ou seja, na base da convivência de várias tendências, há um elemento positivo, porque a democracia se torna um elemento fundamental, a ponto de a gente poder afirmar que, para nós, o PT, a democracia tem um valor estratégico, não só para o processo revolucionário, mas para justificar a nossa própria existência. De maneira que democracia é um valor, hoje, arraigado no espírito de milhares de militantes. Mas os militantes do nosso partido também têm outras características. Como vocês percebem, existem vários níveis de militante, mas existem marcas comuns. Uma das marcas, eu diria que é comum, é a rebeldia da militância, não com relação só ao governo, mas também com as direções. A nossa militância, por razões que não cheguei a estudar, tem um espírito de sempre questionar a direção do partido. Eu sou deputado, às vezes vou em reunião, e na reunião com a militância, eu me sinto às vezes sendo obrigado a pedir desculpa por ser deputado. Não há reverência por ser o deputado. Pelo contrário, a militância faz questão de igualar os níveis que existem entre direção e militante. Evidentemente, isso carrega alguns problemas, um basismo, às vezes, exacerbado. E um basismo exacerbado, ele pode gerar formas autoritárias. Mas eu diria que, até o presente momento, esse basismo tem sido extremamente positivo na vida do nosso partido. Porque ele impede o caciquismo, ele impede uma acomodação partidária, impede políticas de conciliação. A nossa base militante exige da direção um profundo respeito. Mais recentemente, no processo eleitoral em curso agora, nós temos eleições para governador, a direção nacional, por quase consenso não, mas ampla maioria, aprovou que nós deveríamos ter, no estado do Rio de Janeiro, uma política de aliança com o governador Leonel Brizola, no primeiro turno, porque no Brasil as eleições se dão em 2 turnos. E pela primeira vez na história do nosso partido, a direção nacional destaca 3 dirigentes, os dirigentes de cargos superiores do partido, para tentar convencer os petistas do Rio de Janeiro para essa política de aliança. Nós quase fomos escorraçados.
fomos... Simplesmente a militância rejeitou a nossa política. Como vocês veem, a rebeldia, evidentemente não foi por rebeldia de direção, eles tinham fundamentos, né, para essa decisão política, mas nem sempre existe uma sintonia entre a direção e as bases. O PT tem encontrado dificuldades, várias dificuldades, como seria natural. E uma das primeiras dificuldades foi a relação entre partido e sindicato. Como vocês sabem, esse é um velho problema dos partidos operários, e nunca resolvido. Entre ficar na neutralidade na relação entre partido e sindicato e no controle absoluto do partido sobre o sindicato, eu diria que o PT tem uma política de uma autonomia relativa. Nós não aceitamos a tese, portanto, do sindicato como correia de transmissão do partido. Mas é uma autonomia relativa, porque em nosso partido, às vezes, existe a acumulação de cargo entre direção de sindicato e direção de partido. Eu faço questão de explicitar isso porque, na Europa, o conceito de autonomia sindical se reflete na incompatibilidade de cargos de direção entre sindicato e partido. Lá, até estatuto do sindicato, se proíbe essa dupla militância. E nosso partido, não. Nós temos dirigentes que são dirigentes do sindicato e membros da direção do partido. E tinha que ser assim, porque senão o PT não seria construído, visto que grande parte, a força maior na construção do partido foram os sindicalistas. Então era natural que os sindicalistas fossem parte da direção. Entretanto, no processo de evolução do nosso partido, eu noto que o partido começa a separar as funções. Não só porque isso cria uma certa confusão. Vocês sabem muito bem de que um dirigente de sindicato, quando assume a identidade partidária, ele pode introduzir, às vezes, certas confusões. Não só por isso, mas também porque o acúmulo de cargo provoca acúmulo de função. Né? Mas o PT hoje concentra militantes que têm a dupla atividade. É o caso de Jair Meneghelli, que é o presidente da CUT e faz parte da direção nacional do nosso partido. A intervenção do nosso partido, portanto, nos sindicatos, não tem aquela tradição clássica de juntar os militantes petistas que se reúnem e discutem a intervenção do sindicato. Mas isso não é uma virtude, é um defeito. Porque nós temos notado uma certa dificuldade em arregimentar essa militância sindical de forma sistemática na estrutura do partido. E o partido vive esse desafio de tentar criar estruturas que dê conta dessa militância, que é uma militância fundamental na vida do nosso partido. São os mais aguerridos, para que eles possam ter uma maior disciplina, uma maior atividade partidária. Então nós vivemos esse problema hoje. Né? Mas como disse a vocês, a experiência nossa na relação partido-sindicato é que não existe uma receita que possa se aplicar em qualquer país no que diz respeito a essa problemática da relação partido e sindicato. Há mais um dado importante. A CUT surgiu depois do PT. Vejam só, companheiros, em 77 eclode um grande movimento. Movimentos greves gerais. A tendência natural do sindicalista era formar uma central sindical, que era a bandeira antiga. Mas não. Os sindicalistas decidem fundar um partido que, ao criar a unidade política, dá passos para construir uma central sindical 5 anos depois. Então, no Brasil, nós temos essa particularidade. O que eu acho que, na verdade, essa particularidade demonstra apenas a aguda percepção, a aguda intuição do sindicalista em perceber que, naquele momento, era mais importante um projeto partidário. No plano institucional, o PT, como vocês sabem, cresceu muito rapidamente. Em 88, nós fomos tomados de uma certa surpresa, porque ganhamos 3 prefeituras, né, que são capitais, são as maiores, são capitais. E
No total, 31 prefeituras. Vocês têm um texto, aliás, vocês receberam um documento que nós providenciamos, porque eu entendo que há uma certa curiosidade dos companheiros sobre o PT. Então foi feito um documento bastante grande e qualquer dúvida vocês podem consultar. Nesse documento também tem um quadro do número de deputados, do número de prefeituras que tem o PT hoje. Mas o PT, no plano institucional, ele sofreu um processo de evolução. Nós tivemos que vencer várias barreiras. A primeira barreira era quebrar com a ilusão parlamentarista, daqueles que acham que o parlamento resolve as contradições do sistema capitalista. A segunda barreira é a barreira, digamos, basista, obreirista, que, por seu turno, não reconhece a luta institucional como uma luta necessária. Tivemos que vencer também a barreira daqueles que veem a participação no parlamento apenas como uma forma de aparelhar o partido. E tudo isso nós conseguimos às custas de muito debate no partido. E hoje há uma ideia já afirmada no partido de que a disputa no plano institucional é importante, que ela faz parte de uma disputa maior que a disputa pela hegemonia, que exige do PT a participação em todos os espaços que existem na sociedade. Os parlamentares do PT têm uma característica muito própria também no parlamento brasileiro. Eles são facilmente identificáveis, combativos, coesos. E teve papel de destaque importante na Constituinte os deputados federais do PT. Já ao nível de prefeituras, os problemas são de maior envergadura. Nós tivemos vários problemas com o tamanho da cidade que nós tínhamos que governar. Primeiro problema, assessoria técnica. Ao ganhar uma cidade como São Paulo, de 10 milhões de habitantes, para administrar uma prefeitura, o nosso governo praticamente recolhe quase que a totalidade da militância dos melhores quadros do partido. Um outro problema, a relação entre o Poder Executivo e o Parlamento. São problemas novos para o nosso partido. Um outro problema, a relação dos nossos parlamentares na Câmara Municipal com outros parlamentares. Porque na Câmara Municipal de São Paulo, nós somos a força majoritária e temos que negociar com os partidos. Isso envolve novas relações políticas que nós não tínhamos experiência. Problemas de governo com a máquina estatal, com a corrupção, com o clientelismo, com o fisiologismo, são problemas da mais alta importância e que são novos para nós. Problemas da relação do nosso governo com o nosso partido. Conflitos são necessários, são inevitáveis. O problema sempre é o tamanho do conflito. E a imprensa sempre procura maximizar esse conflito. E às vezes sai na imprensa, o povo tem a ideia de que o nosso partido é muito severo. Eu, pela experiência nossa em São Paulo, eu tendo a retirar uma lei. Eu diria o seguinte, o partido está sempre à esquerda na sua administração. Sempre à esquerda. Ou seja, o partido sempre pressiona os nossos governantes. Isso também é muito positivo. Mas, nesse conflito, há uma disputa política, né? Há um debate na sociedade. Dificuldades nas prefeituras em resolver as demandas que estavam reprimidas, porque há um movimento de pressão sobre as nossas prefeituras na crença de que o PT resolve facilmente e rapidamente os grandes problemas. Tudo isso são problemas da mais alta envergadura que nós não tínhamos experiência acumulada. E estamos resolvendo a contento. Um grande problema na prefeitura é a participação popular. As nossas teses sempre tinham chamados organismos populares como centro, os conselhos populares. Mas na experiência prática, nós percebemos o quanto é difícil a criação desses conselhos. E quanto é difícil também definir a natureza desses conselhos. Se são conselhos populares de natureza consultiva ou tem caráter deliberativo. Porque se tiver caráter deliberativo, certamente nós poderemos estar criando a dualidade de poder. E como resolve isso numa dada correlação de força na sociedade? Tudo isso são problemas que nós não tínhamos experiência e que aos poucos, com a experiência prática, nós já conseguimos, enfim, resolver grande parte delas.
Até 87, o nosso partido não tinha a política de aliança como uma coisa prioritária, por várias razões. Primeiro, porque a repressão da ditadura sobre o nosso partido era muito grande. Segundo, porque os ataques à direita também, de certa maneira, marginalizavam o nosso partido. E as próprias organizações de esquerda, de certa maneira, desconfiavam do nosso partido. Tudo isso fez com que o nosso partido, durante um bom tempo, percorresse a política em raia própria, em caminho próprio, como uma espécie de necessidade de firmar a identidade política. Somente em 87, ao final desse ano, é que num congresso do partido, nós definimos melhor a política de aliança. E de lá para cá, em todos os processos, certamente eleitorais, nós temos feito aliança com os grupos de esquerda. Ganhamos as prefeituras, quase todas, em aliança com os partidos de esquerda. E essa política de aliança, então, assume um corpo mais claro na campanha presidencial do ano passado. Aliás, na campanha presidencial do ano passado, a política de aliança deu um salto significativo. Nós realizamos aliança para a disputa eleitoral, para a campanha eleitoral. Mas quando Lula ganha o primeiro turno, e cuja aliança era uma conformação de partido de esquerda, PT, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde, no segundo turno, nós englobamos outros partidos para esta aliança, e não para uma aliança meramente eleitoral para fazer campanha. Nós somos obrigados a fazer uma grande inflexão. Nós estávamos propondo uma aliança para governo. Então, nós propomos um governo de composição, em função da própria correlação de forças que existia no Brasil. Esse salto de qualidade que existiu na política de aliança, não tenho certeza se ela segue linearmente, ou seja, se a partir de agora é mais fácil a política de aliança. Eu digo isso porque no nosso partido, como disse, é anticonvencional, você nunca sabe exatamente como a base reage. Quando nós supunhamos que no Rio de Janeiro seria normal uma aliança, a base rejeitou. Assim foi também no outro estado importante, onde a direção nacional achava que tinha que fazer aliança, e a nossa base rejeitou. Mas, de qualquer maneira, a experiência que nos traz a política de aliança é a das mais positivas na experiência do nosso partido. E temos certeza de que isso vai continuar. Com uma certa dificuldade no plano sindical, por exemplo, onde lá no plano sindical a disputa entre as correntes de esquerda são mais acirradas. Isso dificulta a aliança. Mas hoje, PCdoB já faz um esforço para se filiar à CUT. Tudo isso certamente vai facilitar as alianças no futuro em relação a todas as atividades do nosso partido. No plano internacional, o nosso partido tem se pautado pela independência, pela autonomia, mas procura manter boas relações com os partidos e sempre privilegiando aquelas relações que envolvem solidariedade em luta contra o imperialismo ou solidariedade aos povos que desencadeiam o processo revolucionário. Mas nós confessamos que essa política tem sido tímida. Né? Esperamos que com esse encontro o PT tenha dado um salto de qualidade e estamos dispostos à constituição de fóruns para a troca de experiências desse tipo. Exatamente por essa política que o PT traça, nós participamos como observadores nos congressos da Internacional Socialista. Há um dado importante sobre os nossos parlamentares. Os nossos parlamentares são obrigados a contribuir com 30% do seu salário. Eu faço questão desse informe porque não só essa percentagem às vezes provoca rebeldia em alguns parlamentares, mas porque é um caixa extremamente importante para os fundos do partido. Os nossos parlamentares seguem diretrizes definidas no partido. Por exemplo, na Constituinte, o projeto que o nosso partido apresentou à Constituinte, aliás, foi o único partido que apresentou um projeto. Esse projeto foi discutido nas instâncias do partido e os parlamentares foram obrigados a acatar.
Em alguns momentos nós tivemos crise dentro da nossa bancada de parlamentares, como por exemplo em 85, quando, depois de uma campanha enorme por eleições diretas no Brasil, as forças de direita com os partidos de centro resolveram definir o presidente da República a partir do colégio eleitoral formado pelo Congresso. E o nosso partido decidiu sair do colégio eleitoral, em que pese toda a sociedade está pressionando o nosso partido para participar. 3 deputados do nosso partido, inclusive o líder da bancada, não aceitou essa decisão partidária. E eles foram expulsos do partido. De maneira que, em que pese uma certa flexibilidade que existe no nosso partido, há um consenso generalizado no nosso partido de que, decidido nas instâncias do partido, tem que ser acatado pela militância. E essa norma é extremamente positiva, porque antes da decisão é uma verdadeira torre de Babel no nosso partido. O que é positivo, não é? O que é salutar. As diferenças apresentam em toda a sua nudeza, mas depois de resolvido, não tem conversa. Tem que ser acatado por todos os dirigentes. E por fim, companheiros, queria falar um pouco sobre as tendências, porque eu acho que eu falei muito pouco. As tendências não, perdão. Falar sobre as lutas do nosso partido. O nosso partido teve enorme dificuldade para se constituir como partido em função dos obstáculos legais que até hoje existem. E nós tivemos que nos adaptar à legislação, criando mecanismos paralelos. Então, hoje, nós obedecemos rigorosamente à lei, mas criamos uma estrutura à parte. E tem funcionado muito bem. Eu diria que a atuação do nosso partido é marcada por alguns eventos importantes. Primeiro, os movimentos grevistas no início da construção do nosso partido. Segundo, na luta pela legalização do nosso partido. Foi uma luta ferrenha. Vocês imaginam centenas de militantes que percorreram o Brasil inteiro para filiar a gente para esse projeto novo. Um terceiro momento foi a campanha pelas diretas. Como eu disse a vocês, houve no Brasil uma mobilização popular, até então a maior na história desse país. E o PT foi o primeiro partido a convocar o mitin para levantar essa bandeira. E Lula foi um expoente desse movimento. Juntamente com Ulisses Guimarães, viajou o Brasil inteiro, clamando à população para se mobilizar pelas diretas. Naquele momento, o PT achava que nós tínhamos que resolver a questão da presidência da República pelo caminho das eleições diretas. Mas uma manobra no Congresso impede essa política, o PT abdica de participar e se isola na sociedade. Que a sociedade bancava aquele projeto de resolver o problema das eleições presidenciais no âmbito do Congresso. Esse isolamento, no início foi difícil, mas depois trouxe frutos, porque mostrava a coerência do nosso partido. Um segundo momento de dificuldade do nosso partido foi já no governo do Sarney, quando o Sarney baixa um pacote econômico chamado Plano Cruzado, que ganha a simpatia de quase a totalidade da sociedade. O PT rejeita, contesta o pacote e se isola durante muito tempo. Somos severamente criticados. O pacote vai à falência. E a nossa posição política traz novos frutos positivos que mostram a importância da coerência partidária. Acho que tudo isso, e na Constituinte, um papel decisivo que teve o PT, em particular o Lula, com a sua autoridade, toda vez que tinha uma discussão sobre direito dos trabalhadores, primeiro votava o PT, aí é os 100 deputados atrás, né? O que mostra a enorme liderança que tem uma bancada que é pequena no Congresso Nacional. Muitas campanhas eleitorais. A partir de 82, Lula foi candidato a governador do estado de São Paulo, tivemos eleições em 85, em vários municípios o PT participou, em 86, em 88 e agora em 89 na eleição presidencial, que mereceria uma análise à parte. Infelizmente o tempo é curto, mas apenas queria dizer o seguinte: essa eleição nós não só desencadeamos o maior movimento popular já registrado na história desse país, não só se apresenta pela primeira vez uma liderança de massa
oriunda do meio operário. Mas nós perdemos por pouco. Sinteticamente, as causas da nossa derrota, eu diria que, do ponto de vista estrutural, é uma debilidade do nosso partido em relação a essa classe mais baixa. Nós temos pouca inserção nos chamados descamisados, que foi a base de apoio do presidente Collor. Já os fatores conjunturais que levaram à nossa derrota, eu poderia indicar algumas. Primeiro, o alto comando da campanha Lula, na última semana, porque estava empatado, não percebe a mudança que existe na política do nosso inimigo, e nós sucumbimos àquela política, que era basicamente uma política de calúnia, a nível pessoal, não é? De mentiras, difamações. Diziam que, naquele período, coincidiu de um sequestro de um grande empresário, e toda a imprensa divulgava aquele sequestro como um sequestro feito por militantes do PT. Vocês imaginam o Brasil inteiro falando que o sequestro era feito por militantes do PT. Não é? O Collor de Mello, na televisão, dizia que o Lula ia confiscar a poupança de todo mundo. E quem tinha duas casas tinha que tomar cuidado, porque uma Lula iria tomar. E assim por diante. Nós, evidentemente, isso não isso é um instrumento da burguesia, mas nós não tivemos a habilidade, para aqueles poucos dias, saber entrar na ofensiva e dar resposta, pelo menos mostrar a nossa indignação para aquela política. E nós perdemos por pouco. Mas, certamente, as consequências desse grande movimento político ainda estão por ser definidas. Eu creio que é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer no Brasil. Uma coisa eu tenho convicção: em 94, Lula vai ser o futuro presidente desse Brasil. Muito obrigado, companheiros. Los compañeros que han intervenido han centrado su exposición en las experiencias de Frente Amplio que se han desarrollado. Yo no voy a ubicar por ahí mi participación, más bien voy a tratar de situar cuál es la situación que tenemos en este momento en El Salvador y para pues comenzar a describir este periodo que estamos viviendo, creo que necesariamente tenemos que hacer una breve referencia a los resultados de la ofensiva que libramos en noviembre del año pasado. Esta ofensiva fue un fenómeno extraordinario, fue un gran esfuerzo que conmovió a la sociedad salvadoreña, que conmovió la política norteamericana hacia El Salvador y nosotros decimos abrió un nuevo rumbo en las perspectivas del proyecto revolucionario, del proyecto democrático de nuestro país. Claro, en San Salvador nuestros combatientes, como muchos de ustedes saben, y en otras ciudades importantes del país, nuestros combatientes hicieron presencia, combatieron durante varios días. La capital salvadoreña se vio fuertemente conmovida. Nuestra gente estuvo en los barrios residenciales, en las casas de los grandes empresarios salvadoreños, ahí fueron colocados puestos de mando y obviamente pues eso tuvo un impacto político muy fuerte. Quiero decir que nosotros, antes de esta ofensiva de noviembre, habíamos iniciado ya un proceso de diálogo, habíamos efectuado 2 reuniones. Sin embargo, era difícil que esas reuniones de diálogo pudieran aportar algún resultado. Realmente nosotros estábamos frente a la mesa con un gobierno que pensaba que el resultado de todos los cambios que se estaban produciendo en Europa del Este, nosotros éramos una fuerza que iba a tender a su debilitamiento, al aislamiento político y también al debilitamiento de sus reservas logísticas para seguir combatiendo. La empresa privada en El Salvador quizás estaba más atenta a lo que ocurría allá que a lo mismo que ocurría dentro del país. El proceso de paz regional
muchos lo veían como algo que apuntaba no solo a la desmovilización de la contrarrevolución nicaragüense, sino también a la desmovilización del frente del FMLN. Y en esas circunstancias, cuando todo mundo juzgaba nuestra fuerza por el entorno regional e internacional que se estaba produciendo, y cuando todo mundo veía que nosotros íbamos al fracaso, al aislamiento, obviamente nadie pensaba que tenía que correr riesgos en esa mesa y nadie pensaba que tenía que hacer concesiones en esa mesa de negociación. Yo digo que en esas circunstancias hubiésemos hecho 20, 25 reuniones de diálogo más y no hubiésemos tenido absolutamente ningún resultado. Realmente los norteamericanos también estaban en el mismo esquema, pensando que nosotros éramos una fuerza que ya no tenía oportunidades y que todo era cuestión de dejar pasar el tiempo y de esperar a que nos fuéramos debilitando y esperar pues nuestra muerte como proyecto político para El Salvador. La ofensiva del 11 de noviembre cambió esa situación. Para los norteamericanos fue muy evidente que un esfuerzo de 10 años, en el que ellos habían invertido casi 5.000 millones de dólares, estaba llegando a un punto de tope, que era imposible pretender después de esa ofensiva vencer militarmente al FMLN. Y esto establece un giro de fondo en la política norteamericana para El Salvador. Y obviamente también durante esa ofensiva, el ejército salvadoreño, al que los norteamericanos habían calificado como un ejército en proceso de profesionalización, como un ejército garante de un proceso de democratización resultado de 5 elecciones consecutivas en el país. Durante esa ofensiva el ejército muestra que no es eso. El ejército muestra que sigue siendo el de toda la historia del país. Todos ustedes se dieron cuenta del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas durante la ofensiva de noviembre y también se dieron cuenta de los intensos bombardeos artilleros y aéreos que se produjeron en los barrios urbanos de la capital y de las ciudades más importantes del interior del país. Eso puso al ejército como un ejército genocida, como el mismo ejército que hacía 10 años había asesinado al arzobispo Romero y a otros tantos sacerdotes más en el país, como el mismo ejército que había incluso amenazado de muerte a 2 embajadores norteamericanos en El Salvador porque lo hicieron, o el mismo ejército que había incluso secuestrado gente de la empresa privada. Es decir, que una historia de 10 años en la que se pretendía que ya había habido un cambio en El Salvador, en esa ofensiva de noviembre quedó develada de que seguía siendo el mismo ejército de asesinos, de corruptos, al que los norteamericanos estaban manteniendo con vida. Y el ejército que precisamente cuestionaba toda posibilidad democrática en El Salvador. Claro, esa situación rompe el consenso en la sociedad norteamericana. Desde hacía muchos años no se podía hablar en Estados Unidos de recortar o de condicionar la ayuda al ejército salvadoreño. Estábamos con 2 administraciones republicanas, 2 administraciones de Reagan. Cualquier demócrata que en el Congreso levantaba la voz y decía hay que recortar la ayuda a El Salvador, inmediatamente era cuestionado. Y todo el mundo le decía, ¿y usted qué quiere? ¿Que triunfe el comunismo en El Salvador? Ahí hay un proceso democrático que los norteamericanos debemos respaldar. Y con ese cuento, con esa historia, todo intento de cuestionar esa ayuda, de cuestionar el sostenimiento de esa guerra era aplastado. Esa ofensiva y esa conducta del ejército rompe ese consenso. Y en Estados Unidos fuerzas religiosas, desde conservadoras hasta progresistas, comienzan a demandar al gobierno de que hay que cortar la ayuda a El Salvador. Los sectores demócratas e incluso algunos republicanos del Congreso y del Senado comienzan a hablar del recorte a la ayuda de El Salvador.
los sectores laborales, sectores incluso empresariales de la sociedad norteamericana comienzan a demandar un cambio de política hacia El Salvador. De esa manera la ofensiva nos deja un saldo extraordinario. La fuente fundamental de poder del ejército salvadoreño en El Salvador es profundamente cuestionada. Y también la ofensiva nos deja otro resultado. Se abre por primera vez la posibilidad de una negociación real. No de aquel diálogo de imagen, de apariencias en las que nunca avanzábamos, nunca llegábamos a nada, llegábamos a decirnos cualquier cosa en la mesa. Bueno, bien podíamos dedicar unas cuantas horas a jugar un juego de barajas, de naipe, que a la salida, con que saliera una declaración conjunta, todo el mundo estaba a gusto, porque al gobierno le gustaba jugar con la imagen de diálogo. Y sin embargo, la ofensiva abre la posibilidad de una negociación real. Bueno, hace trascender el conflicto salvadoreño al máximo foro del que dispone la comunidad internacional, las Naciones Unidas. Eso nos da una ventaja, porque ya no es aquella mesa provinciana en la que está el gobierno y el FMLN diciendo y hablando cualquier cosa, y en la que unos y otros pagan los costos de que no hubiese ningún resultado y también los méritos de que se esté hablando en la mesa. Las Naciones Unidas nos permiten a nosotros ventilar la mesa de negociación.